esse texto. Eclesiastes, capítulo 3, de 16 a 22. Eu vou ler o texto, você acompanha aí a leitura, prestando muita atenção nos detalhes do texto. Vi ainda debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima, e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Só até aí, que Deus abençoe o estudo da palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, agora que vamos estudar esse texto da Tua palavra, nós carecemos que o Teu Espírito Santo, mesmo que inspirou esta Escritura, fale ao nosso coração. Porque se o Teu Espírito Santo não falar por nós mesmos, não teremos condições de não apenas de compreender a Tua palavra, mas também de ser edificado, confortado e exortado por ela. Por isso nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, e pedimos que o Senhor fale conosco agora, através da Tua palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, para aqueles que não estão acompanhando essa série de estudos, esse já é o nosso 9º estudo, nós estamos aprendendo que Salomão traz esse livro um questionamento e busca respostas para umas perguntas que incomodam o nosso coração. Às vezes nós podemos não ter feito ainda essas perguntas, mas vamos fazer aqueles que ainda não o fizeram. Ou às vezes nós não verbalizamos, mas vez por outra o nosso coração se inquieta com essas questões. E a questão é: para que serve a minha vida? Para que eu estou vivendo? Afinal de contas, vale a pena viver diante de tudo que a gente está passando e vivendo nesse mundo? Afinal de contas, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? O tempo está passando, já estamos em setembro, né? E eu, o que eu estou fazendo afinal de contas? E são esses dilemas, esses questionamentos que vêm ao nosso coração, que Salomão está levantando aqui nessas questões. É certo que a resposta final dele virá na conclusão do livro, mas mesmo aqui nós percebemos em cada parte, em cada bloco dessa exposição, desse questionamento de Salomão, ele vem trazendo uma perspectiva, ou tentando analisar a perspectiva do ponto de vista humano. É por isso que ele usa essa terminologia que ele usou no verso 16, debaixo do sol, que é essa vida nossa, como nós vivemos aqui. E ele usa essa terminologia exatamente para se identificar comigo e com você e com aqueles mesmo que não conhecem a graça de Deus, que vivem fazendo esses questionamentos. Por isso que ele usa o termo debaixo do sol, nessa existência, nesse nível de existência, e a conclusão que ele chega são conclusões esquisitas demais, como as desse estudo. No bloco passado, Salomão havia falado acerca de que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós aprendemos que quando fomos criados, Deus colocou no nosso coração, no coração do ser humano, um vazio, um espaço tão grande que só Deus tem o tamanho suficiente para preencher. É um vazio tão grande que em qualquer cultura que você possa fazer alguma análise, todas as pessoas, toda a cultura tem um alvo de adoração. Você não encontra uma cultura onde não se adora alguma coisa. Ou o sol,
ou a terra, ou os animais, ou as plantas, ou um totem, ou uma imagem, ou mesmo os próprios bens materiais. E a conclusão que nós aprendemos no livro todo é que tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento, que é outro termo que ele usa, mostrando que a vida, olhando debaixo do sol, só no normal, no dia a dia, sem considerar a existência de Deus, ela pode até ser bonita, mas ela é vazia, ela é fútil. Lembrem-se, a palavra vaidade é a ideia de um sopro, de um vapor, que sai ali quando você coloca uma vasilha com água, e sai aquele vaporzinho quando a água ferve, e aquilo sai e você nem sabe onde é que acabou, porque simplesmente desaparece. E é esse dilema que ele está tratando aqui. Salomão nos guia para um passeio por sua vida, mostrando o que ele viu debaixo do sol. E quando nós percebemos essa questão que ele viu debaixo do sol, nós podemos ver a nós mesmos, o nosso próprio mundo, como realmente nós deveríamos ver. Com essa ideia do capítulo 1, versículo 14, quando ele diz: eu atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que era tudo vaidade e correr atrás do vento. É uma corrida que você não consegue vencer, nem tem sentido nenhum. E por vezes nós percebemos isso na nossa própria vida, que a nossa vida carece de sentido, de significado. E nessa pesquisa, nessa análise do que ele vê debaixo do sol, ele chega então nesse texto, que tem muita coisa a ver comigo e com você, e com a realidade que nós estamos vivendo. Existem aqui 2 blocos desse texto, quando ele fala da dura realidade da vida. A primeira realidade da vida que ele considera nos versos 16 e 17 é a realidade da maldade que graça, que reina em toda essa nossa existência. Uma maldade intrínseca do ser humano. Ele diz aqui que vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Percebam a perplexidade desse homem, de Salomão, era de ver a maldade no lugar, e a injustiça no lugar onde devia haver justiça. Não é uma questão simplesmente de que a injustiça e a maldade estão presentes, porque está o tempo todo, está presente em toda a humanidade. Mas ele fica perplexo, chocado, porque no lugar da justiça, ou seja, num tribunal, reina a injustiça, reina a maldade. E nós também ficamos perplexos quando a gente, apesar que nós estamos quase nos acostumando com isso, né? Quando a gente vê essa maldade. Mas quando descobrimos que um juiz acertou o suborno, que um advogado subornou os fatos, que uma testemunha mentiu sob juramento, que um assassino saiu impune, nós nos indignamos. Como eu disse, pois nós estamos vendo isso com tanta frequência, quase que estamos perdendo essa indignação, né? Quase que estamos acostumando. O lugar onde havia ser o guardião da justiça é o lugar da maldade e da injustiça. Percebam, eu não sei se esse camarada tinha uma ideia do Brasil de 2024. Nós estamos acostumados tanto com isso. Nós temos um judiciário que está sendo acusado de perverter o direito, de praticar a injustiça e sair impune. Nós ficamos indignados como que os próprios pares dos juízes que são injustos ou pervertem o direito, concordam com isso também. Nós temos um legislativo que deveria colocar as leis e zelar para que fossem cumpridas, mas que está de joelhos diante do judiciário, porquanto boa parte dos seus membros estão com processos correndo no judiciário. Nós temos um executivo que fica
passivo, de imóvel, sem poder fazer absolutamente nada, porquanto também tem envolvimento, tanto com um lado como com o outro. E nesse meio desse lugar, dessa situação toda, nós ficamos, e aí, o que é que nós podemos fazer? Vemos uma população baratinada, sem saber o que faz, porque exatamente quando nós percebemos, quando nós queremos que a justiça reine no nosso país, na nossa sociedade, nós percebemos que aqueles que deveriam zelar por isso estão se entregando também à injustiça. Em todo o mundo, a justiça tem como símbolo uma escultura, né, de uma mulher com os olhos vendados, segurando uma balança de uma mão e uma espada na outra. E o simbolismo disso é que a justiça, ela precisa ser imparcial, ela precisa ser equilibrada, justa, né, ter equidade, e precisa ter a força da lei para punir aqueles que se levantam contra a justiça. Mas não é isso que nós estamos vendo, e é exatamente isso que Salomão está mostrando, que naquela época, então percebam que isso não é novidade, não é uma coisa nova que nós estamos vendo. Desde aquela época, Salomão fez essa análise e diz: eu vi que no lugar do juízo reina a maldade, e no lugar da justiça a maldade ainda. Isso está acontecendo. E aí, quando nós olhamos, se onde tem que vir justiça, vem a injustiça, se nós não podemos recorrer à justiça contra a injustiça da justiça, o que é que nós podemos fazer? Qual é a solução para isso? E aí ele traz a solução no verso 17. Há apenas um lugar para ir contra a injustiça que reina debaixo do sol. E esse lugar está acima do sol, está nos céus. Verso 17, quando ele diz: então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Ele já tinha falado isso no começo do capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito. E ele está reafirmando agora. Deus haverá de julgar o justo e o perverso. Ele enfrenta essas más notícias do verso 16 com as boas novas do verso 17. A ideia e o que ele está nos trazendo é que nós precisamos ir a Deus, o único que é intrinsecamente bom, conforme Marcos 10, 18, é o único que julgará o mundo com justiça e os povos com equidade, com retidão, como nós vemos no Salmo 9, versículo 8. Talvez a gente esperasse que Salomão tivesse aqui aquele rompante de desespero dos outros blocos, quando ele dizia: tudo é vaidade, correr atrás do vento. Mas nesse caso ele não, ele diz que não, que nós não devemos desistir de buscar a justiça, porque um dia o reto juiz promulgará e fará executar a justiça. Nós não podemos desanimar de buscar a justiça, por mais que nós sejamos frustrados, decepcionados, por mais que a gente percebe que essa luta é cruel, por mais que a gente percebe que os homens vivem oprimindo uns aos outros, vivem se aproveitando uns dos outros, ainda assim ele diz: eu sei que Deus julgará o justo e o perverso. Nós precisamos continuar seguindo os passos de Jesus, entregando a nossa vida ao Deus e Pai, junto com o Filho, que corrigirá todos esses erros. Ele vai equilibrar essa balança, ele vai empunhar a espada, ele vai dar o seu veredito, e não vai ser com os olhos vendados, mas com os olhos bem abertos. Paulo diz que importa que cada um de nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. E, meus amados, é essa promessa que nós precisamos guardar no coração.
Por mais que as coisas estejam difíceis numa sociedade que está se deteriorando cada vez mais, por mais que o nosso coração fique indignado com o que a gente vê da injustiça reinando no mundo, ainda assim, nós precisamos estar firme com o nosso coração desejoso de justiça. Porque um dia, o justo juiz da humanidade, da criação, estará resolvendo essa situação de uma vez por todas. Na realidade, Deus já está fazendo isso. Vez por outra, nós vemos a mão de Deus agindo dessa forma. Vez por outra, nós vemos a Deus aplicando a sua justiça em cima dos perversos. Eu sei que nós estamos cansados de ver réu primário preso sem direito a qualquer tipo de liberdade condicional. Estamos decepcionados ao ver traficantes e assassinos e bandidos declaradamente e comprovadamente culpados saindo pela porta da penitenciária livre. Mas mesmo assim, continuemos orando pela nossa nação, continuemos intercedendo por toda essa situação que estamos vivendo e continuemos cultivando no nosso coração esse desejo ardente de que a justiça prevaleça, porque aí sim nós teremos condições de continuar fazendo aquilo que está ao nosso alcance para praticar a justiça. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vez por outra, eu tenho certeza que no seu coração vem umas questões, porque vem no meu coração também, que é aquela questão: por que Deus está demorando tanto? Por que então que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus deixa que essas coisas se estendam e dessa forma? E aí, amados, vem uma segunda realidade que nós temos nesse texto, que é um paradoxo também que Salomão nos traz, que é a realidade da morte, quando ele faz essas comparações. Percebam que ele traz essa descrição, que reina a maldade e a injustiça, Deus vai julgar a tempo para todo o propósito. E ele diz assim: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais. O motivo pelo qual Deus permite que isso aconteça, por incrível que pareça, ou por mais difícil que seja de entendermos, é para provar os homens e mostrar que eles não são absolutamente nada sem Deus. Que o homem sem Deus, ele vive dessa forma, matando uns aos outros, prejudicando uns aos outros, debaixo de uma ira de Deus que irá se manifestar. Nesse primeiro bloco, o resumo é que ver a maldade nos lugares improváveis, onde havia proclamar a justiça, nos ajuda a voltar com fé e esperança para Deus, que vai julgar corretamente. Agora, no próximo bloco, ele está mostrando que a nossa própria mortalidade tem um propósito, que Deus permite que essas coisas estão se esticando para provar os homens e para mostrar para nós que nós não somos nada sem Deus, nós somos como os animais. E aí ele faz uma comparação que é até esquisita, diante de toda a realidade que ele mesmo mostra. Mas ele faz uma comparação aqui, irmãos, de que nós não somos nada sem Deus. Percebam que essa comparação que ele faz no texto esquisito que nós temos aqui, de que o homem e os animais são iguais, ele está dizendo que os homens vejam que são em si mesmos, à parte de Deus, como os animais. Na realidade, a experiência tem mostrado que a gente poderia até tentar ir um pouquinho além nessa reflexão e dizer que, à parte de Deus, os homens são piores do que os animais. Porque quando você assiste a esses programas de televisão, quando você observa a natureza, você percebe que há um certo, vamos dizer assim, um certo código entre os animais, certo código de ética, se é que a gente pode falar assim, né, na natureza,
onde os animais têm um procedimento instintivo muito mais justo do que os dos homens. Aí você fala, pastor, mas a gente vai assistir um animal, mata o outro lá para comer. Está certo, mas ele não mata por maldade, ele mata para comer. Ele tem um sistema, inclusive na própria natureza, de controle das populações, mas a maldade do ser humano, como a gente vê de vez em quando, os assaltantes que vão assaltar, e depois de assaltado, indo embora já, tendo conseguido o que ele queria, ele vira para trás e dá um tiro e mata só para ver o tombo. Maldade intrínseca no coração, pior do que os animais. O que Salomão está mostrando é que o homem, ele é em si mesmo pior do que os animais. Ele não está negando aqui, meus amados, o fato de que nós somos feitos à imagem de Deus e o auge da criação. O assunto não é esse. Como lá em Gênesis capítulo 1 fala, o Salmo capítulo 8 testifica que Deus nos fez um pouco menores do que anjos, coroados de glória e com domínio sobre toda a criação. O que está falando aqui, irmãos, não é negando a forma de vida após a morte, mesmo porque ele acabou de falar sobre o julgamento futuro de Deus. E lá no final, no último versículo desse livro, ele diz que Deus trará a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, sejam más. Ou seja, esse veredicto pressupõe que as pessoas estão vivas, não aniquiladas depois da morte. Não está se falando que os homens são como os animais, no sentido de que todos morrem e não ressuscitam, não é isso. Ele está dizendo aqui, a afirmação aqui que ele está falando, é que não há nenhuma evidência empírica, direta, em primeira mão, do que acontece com o espírito humano após a morte. Nem na funerária, nem no túmulo, você não pode ver se a alma saiu, se ela desceu, se subiu, se foi para outro lugar. Nesse sentido, o que ele está dizendo é que todos nós compartilhamos o mesmo fôlego de vida e ambos compartilharemos as mesmas cinzas do que os animais. A parte de Deus só sobra para o homem esse fato bruto de que o nosso corpo morre e se transforma em pó, da mesma forma de que os animais também morrem e se transformam em pó. Após a morte, a mulher mais bonita e a hiena mais feia vão para o mesmo lugar. Ambas se desintegram integralmente no pó. É essa a ideia, essa a visão que ele está trazendo. Salomão, no versículo 20, está apenas trazendo de volta e parafraseando aquela clássica frase no final de Gênesis 3,19: com o suor do teu rosto comerás pão, até que tornes a terra, porque delas foste tomada, porque és pó, e ao pó tornarás. Ou seja, o plano, o esquema de Adão e Eva de ser como Deus falhou miseravelmente, queridos. E não adianta, nós podemos tomar vitaminas, fazer todo tipo de atividade física, ser zeloso com o nosso corpo, mas nada pode mudar a realidade de que nossa mortalidade nos torna mais parecidos com os animais do que com Deus. É por isso que o Salmo 49 diz que o homem não permanece em sua ostentação, ele é antes como os animais que perecem. Nós morremos como os animais, porque nós queríamos ser como Deus. Em Gênesis capítulo 3 mostra e deixa absolutamente claro que nós estamos mais na categoria de mamífero finito do que de Deus transcendente. O que Salomão está mostrando é essa realidade do homem em si mesmo, a parte de Deus. Eu e você precisamos estar atentos a essa questão. Mesmo porque no livro, depois ele vai falar a mesma coisa que tem nas demais partes da Bíblia, de que
o espírito volta a Deus que o deu. É diferente a avaliação que ele faz lá na frente, quando se fala do relacionamento entre o homem e Deus, é essa. Mas quando você olha só o homem e a parte de Deus em si mesmo, é pó, é nada. Deus acaba com a ostentação do ser humano, com a morte. Não adianta. Você pode perceber e você vai analisar de que todas as vezes que nós deixamos Deus de lado, nosso coração se animaliza, se embrutece. Lembra-se desse termo? Depois você verifica o Salmo 73, quando o salmista faz uma comparação. Ele diz assim: por que os ímpios, as pessoas que não têm o mínimo respeito por Deus, não andam com Deus, vivem muito bem, andam em carro novo, se ostentam riquezas e vivem uma vida legal, e eu que sou crente, que tento andar com Deus, vivo nessa dificuldade, nessa pindaíba, nessa peleja, só comendo a tábua. E lá no final, no meio do Salmo, ele diz, depois de fazer várias comparações, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e me deparei com o fim deles e meu. Mas um pouquinho mais na frente, ele fala assim: quando eu estava analisando dessas coisas, eu estava embrutecido. Quando eu parei de olhar para Deus, eu estava me tornando um animal, eu estava embrutecido, como uma besta fera. Se nós deixarmos Deus fora da nossa vida, o que Salomão está mostrando aqui é isso. Agora, perceba, se a nossa vida é tão curta, e as coisas são desse jeito, é possível que a gente entre num pânico, num desespero, e diz assim: então para que vale a pena viver? Para que eu vivo? Então vamos entrar em desespero. Então vamos viver lamentando essa questão de que nós somos finitos, de que a vida é assim. Mas a resposta que ele dá é assim: não é isso que você precisa fazer. A conclusão que o texto traz no verso 22 é: viva para Deus, curta a sua vida na presença de Deus, usufrua do seu trabalho. Não perca a alegria da vida por causa disso, porque você não está vivendo à parte, separado de Deus. A conclusão que ele traz é essa: pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa, quem o fará voltar para ver o que será depois dele. É uma aplicação que a gente fica assim até meio desconcertado, porque era para depois que ele falou tudo isso, assim, então lascou-se toda, a vida não presta para nada mesmo. Ele diz: não, pelo contrário. A vida é um presente de Deus. Lembre-se dos outros textos que nós estudamos. A vida é um dom, um presente, uma dádiva de Deus. O seu trabalho é bênção que Deus está te dando. Os seus amigos são bênção que Deus te dá. A sua igreja, a comunhão dos santos, são bênção que Deus te dá. Você não é como os animais embrutecidos, porque a imagem de Deus está na sua vida e você está vivendo na presença desse Deus. É tudo diferente. A conclusão que ele traz é essa: embora nós possamos ser tão transitórios quanto os animais, a nossa vantagem e recompensa é desfrutar do nosso trabalho e seu resultado, queridos. A gente vê que os animais trabalham, tanto os homens quanto os animais trabalham. A gente vê algumas coisas na natureza que é fantástica. Esses dias eu ouvi lá um camarada filmando lá um passarinho que faz um ninho de capim. Mas ele não pega o capim e põe lá. Ele costura. O bichinho vai lá, enfia o capim lá no meio, vai lá do outro lado, puxa, enfia de novo aqui, vai do outro lado, põe, busca outro capinzinho, põe de cá. Aí ele pega a pontinha de cá, puxa. Eu falei: gente, como é que o bichinho aprendeu a fazer um trem desse? Acho que nem vendo os pais, digamos, fazer, eles viram, porque depois que
que ele cresce, ele sai do ninho e não vê mais. Mas ele faz. Você vê essas reportagens dos países que tem castor, a gente não tem aqui, né? Mas os castores roem madeiras dessa grossura, arrasta, põe lá no rio, a ponto de que em alguns países eles têm que derrubar as represas que os castores fazem, porque acaba prejudicando lá as plantações do povo. Represam a água, e aí eles mostram que os bichinhos fazem lá, e aí a entrada da casinha dele é por baixo d'água. Aí lá, depois que ele passa, vai acima da linha d'água ali, é quentinho, é sequinho, é arrumadinho, protegido dos predadores. Quem ensinou? Nós sabemos que os animais também têm esse trabalho. Mas tem uma coisa que os animais não fazem e nós podemos fazer, queridos. O castor não tem a capacidade de chegar no final do dia, subir na sua represa, contemplar a maravilha da natureza, contemplar o pôr do sol, agradecer a Deus pela sua vida, pela luta que ele teve, pelo trabalho árduo que ele desenvolveu. Não, queridos. Isso é nós que fazemos. É isso que Salomão está dizendo aqui. Ele está dizendo exatamente isso. Não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras. Por mais que sejam temporárias, por mais que a nossa vida seja curta, nós precisamos nos alegrar no Senhor, agradecer a Deus pelo que tem nos dado. Nós precisamos aprender a viver a vida, a curtir a vida. Lembre-se do outro bloco que nós estudamos, lá no capítulo 2, no verso 24, né? Diz assim: nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, percebi que também isto vem da mão de Deus, pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Esse é o segredo de uma vida feliz, queridos. Não é ter dinheiro, não é ter saúde, não é ter recursos, mas é ter as coisas que você tem com satisfação. É por isso que a Bíblia fala que nós precisamos aprender a ter contentamento, nos alegrar com o que Deus nos dá, porque senão nós vamos receber bênçãos sobre bênçãos, e vamos chegar na nossa casa com a cara fechada, resmungando da vida, reclamando da vida. Ao invés de ter uma alegria no coração por aquilo que Deus nos dá. Lembre-se daquele clássico hino de amor no lar, né? Muito felizes nos correm os dias e depressa-se as vai nossa dor. São benditas as sãs alegrias quando reinam no lar doce amor. E é isso que nós precisamos, é ter um coração agradecido a Deus, porque a despeito da vida ser breve, nós sabemos que esse pedaço da vida entre o berço e a sepultura é a ponta da estrada. Nós vamos continuar para frente na eternidade. E nessa parte, depois da vida na eternidade, quando o justo juiz vier e julgar o mundo com equidade, até mesmo essas coisas desagradáveis e difíceis e angustiantes vão passar. É isso que nos motiva a agora nos alegrar no Senhor. É isso que nos leva a ter o equilíbrio de não viver dissolutamente por quanto queremos agradar a Deus, mas de usar o fruto do nosso trabalho para nos alegrar em Deus. Essa é a ideia que nós temos aqui. E como cristãos hoje, nós temos ainda, irmãos, um motivo adicional e muito importante para nos regozijarmos. É porque o nosso Salvador Jesus Cristo destruiu a morte. O nosso Salvador Jesus Cristo traz luz à vida. E segundo diz Timóteo, 2 Timóteo 1,10, ele traz a imortalidade por meio do Evangelho. E se ainda assim alguma dúvida, alguma névoa paira sobre nós, é dissipado quando lembramos do que Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem quer em mim, ainda que morra, viverá.
Nós temos a promessa que Jesus fez em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria falado, porque vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós outros, para que onde eu estiver estejam vós também. Vejam que essa nossa perspectiva da eternidade muda a nossa perspectiva desse breve período, dessa vida que temos entre o berço e a sepultura. Temos que colocar isso nessa perspectiva, queridos. E é isso que Salomão está mostrando aqui. E mais na frente ele vai falar exatamente isso, até quando chegou lá no finalzinho, quando ele fala acerca de lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, nesses dias. Não se esqueça de Deus, não se esqueça do seu Criador, não viva a parte de Deus, não viva uma vida em si mesmo, né, em si mesmada, né? Lembre-se que a sua vida está nas mãos de Deus e você faz parte de um projeto maior. E tudo aquilo que passa por você, seja as dificuldades, seja as crises, seja as lutas, seja a enfermidade, tudo que passa aqui está dentro de um contexto maior. Por isso você pode se alegrar, porque por mais que a gente só consiga enxergar o que está acontecendo aqui, e isso nos traga desânimo, e isso nos traga esgotamento emocional ao enfrentar tantas lutas, a gente levanta os olhos e vê que o nosso Deus está presente, com o controle de todas as coisas, e que nas mãos dEle nós estamos caminhando, de tal forma que se temos que passar pelo vale, nós vamos passar, porque Ele está conosco. Ele não nos manda passar pelo vale para nos encontrar depois do vale, mas Ele passa conosco, segundo diz o Salmo 23 do bom pastor. Guarde isso no seu coração. Quando você estiver desanimado com a perversidade desse mundo, aguente firme, que o seu Deus está no controle e vai intervir na situação. Quando você sofrer injustiça, aguente firme, sabendo que o seu Deus haverá de fazer a justiça. Quando você estiver desanimado por causa das crises no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, seja lá qual for o motivo, lembre-se que tudo isso está nas mãos do seu Criador.